Olá, bem-vindos. Estamos no Café Santa Cruz, em Coimbra, para uma primeira entrevista da programação dos 50 anos da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. O meu nome é Fábio Brito, sou jornalista do Gerador e comigo tenho a professora e investigadora Raquel Freire, que passo a apresentar muito brevemente. É investigadora do Centro de Estudos Sociais e professora catedrática de Relações Internacionais da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Foi coordenadora do Centro de Excelência Jean Monnet e detentora de uma cátedra Jean Monnet nesta mesma universidade. É ainda professora colaboradora no programa de pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina, no Brasil. É presidente da Assembleia da Faculdade de Economia e membro do Conselho Científico das Ciências Sociais e Humanidades da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Doutorada em Relações Internacionais pela Universidade de Kent, no Reino Unido, e os seus interesses de investigação centram-se nos estudos para a paz, política externa, segurança internacional, União Europeia, Rússia e Euroásia, e será exatamente por este caminho que se vai guiar esta nossa entrevista, que é, no fundo, uma análise centrada na guerra da Ucrânia. Um acontecimento marcante, devastador, que tem marcado não só o último praticamente um ano da Europa, mas também com impactos económicos e comerciais um pouco por todo o mundo. E eu gostaria de lhe perguntar, na sua opinião, como é que esta guerra está a marcar aquilo que os europeus consideravam ser a segurança europeia, porque a grande parte dos europeus não viveu uma guerra e não estava à espera sequer que isso pudesse acontecer depois do final da Segunda Guerra Mundial. Muito obrigada, é um gosto poder juntar-me nesta conversa. De facto, no imaginário dos europeus, o cenário de guerra nesta dimensão, e portanto estamos a falar de uma guerra de estilo tradicional, em que há uma ocupação efetiva territorial, há uma invasão territorial de um Estado soberano, é algo que não fazia parte do imaginário europeu. Aliás, é muito interessante todo o processo que se desenvolve após a Segunda Guerra Mundial, de construção de instituições e mecanismos multilaterais que visavam exatamente tentar evitar uma nova guerra de grande escala na Europa. E a criação das Nações Unidas, a criação da própria, então eram as comunidades económicas europeias, que surgiram em torno de um processo claramente económico, muito forte, não é? Da gestão do carvão e do aço entre a França e a Alemanha, mas há aqui todo um objetivo mais de longo prazo e que subjaz à criação daquilo que é hoje a União Europeia e que tem a ver com um projeto de paz, com o lidar de alguma forma com paz e segurança para que efetivamente não viesse a acontecer uma nova guerra na Europa a esta escala. E outras organizações são reinventadas após o final da Guerra Fria. É o caso da então Conferência para a Segurança e Cooperação na Europa, que na década de 90 é renomeada Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. É um fórum muito interessante que engloba os Estados Unidos, o Canadá e se estende até à Rússia, mas também todas as repúblicas daquele espaço, o anterior espaço pós-soviético, são Estados-membros nesta organização e, portanto, é bastante englobadora, se assim quisermos, e a própria Aliança Atlântica também se vai reinventar e onde desde cedo a Rússia vai demonstrar o seu descontentamento e vai manter a narrativa de que a NATO é uma organização que se deveria ter dissolvido quando o Pacto de Varsóvia se dissolve, mas que a sua continuação, no fundo, traz insegurança, incerteza à Rússia e, portanto, nos principais documentos de política externa, de segurança, doutrinas militares da Rússia, em particular o alargamento da NATO, vai ser referido como a ameaça principal à Rússia. Mas é importante nós também fazermos aqui um ponto, no sentido de que, apesar da Rússia se dizer autoexcluída, se dizer que foi sempre excluída do processo de construção desta segurança europeia, na realidade houve esforços e mecanismos de integração e de socialização da Rússia nestas organizações, nestas instituições. E, portanto, a Rússia chegou a ser membro da Parceria para a Paz, no âmbito da NATO,
chegou a contribuir com efetivos para operações de paz da NATO nos Balcãs, foi parte do Conselho NATO-Rússia, que é uma estrutura já mais avançada, que permitia uma presença de uma delegação militar diplomática russa na NATO em Bruxelas. Aliás, a dada altura tive a oportunidade de entrevistar o líder de missão e isto permitia à Rússia participar de reuniões da NATO e, portanto, o objetivo era criarmos transparência, algumas linhas de confiança e, de alguma forma, a NATO tentar mostrar que não é a organização inimiga. Sabemos que, de alguma forma, estes esforços, na realidade, não foram suficientes para evitar o cenário que exatamente, conhecemos para evitar toda a narrativa que é construída em torno da Aliança Atlântica, mas também não devemos descurar o facto da Rússia ter sido membro do Conselho da Europa, uma importante organização em matéria de direitos humanos. Tínhamos consolidado uma parceria estratégica entre a Rússia e a União Europeia e, se calhar ainda mais evidente, em 2007 a Rússia foi convidada para se juntar ao G7, ao grupo, enfim, de grandes potências que formam o G7. E até 2014, até ao início da guerra na Ucrânia, temos o G8 em funcionamento com a participação plena da Rússia. Será depois, em 2014, desconvidada, mas são elementos que para mim são estruturantes no exercício de socialização da Rússia nestas estruturas europeias e que procuravam minimizar exatamente este sentimento de, enfim, exclusão e de menos confiança, digamos assim, nos desenvolvimentos. Em termos daquilo que é segurança para nós e a percepção de segurança, esta guerra na Europa acho que traz a percepção clara daquilo que é uma guerra militar, com contornos tradicionais de expansão territorial, mas traz também uma percepção mais clara à opinião pública de que a segurança não é apenas uma segurança militar. Nós hoje falamos em segurança energética, segurança ambiental, segurança alimentar e o público em geral compreende esta terminologia. Nós já trabalhamos estes temas há vários anos, mas naturalmente estas questões entraram na vida diária, no cotidiano europeu de forma muito forte. E, portanto, há este entendimento mais alargado de segurança e insegurança. E certamente não é possível entender este conflito sem entender a Rússia e aquela que é a sua política interna e externa, nomeadamente a Rússia liderada pelo atual presidente Vladimir Putin. A Raquel é uma estudiosa da Rússia e dessas temáticas. Como é que isso nos pode ajudar a entender este conflito? A política russa é essencial. É obviamente fundamental na leitura que fazemos, em particular, das políticas do presidente Vladimir Putin e da forma como vai conduzir a Rússia a esta guerra. Eu tentaria sintetizar a política, alguns alinhamentos da política externa russa, que são, desde 2000, quando Putin assume a presidência da Rússia, são tradicionalmente referidos e vão se tornando cada vez mais claros e que apontam, em primeiro lugar, para o desejo de afirmação da Rússia como uma grande potência, que deve ter um reconhecimento de estatuto enquanto tal junto dos seus pares, que para a Rússia são os Estados Unidos, a China, se quisermos pensar em organizações internacionais, regionais, a União Europeia, portanto, falar de igual para igual com os seus pares. E parte da estratégia para alcançar este posicionamento ou este reposicionamento da Rússia após a desagregação da União Soviética passa pela defesa de uma ordem internacional multipolar. A Rússia, a dada altura, vai chamá-la de policêntrica, e o que isto significa é exatamente o desejo de que não haja uma ordem internacional liderada e que seja, de alguma forma, unipolar e hegemónica, e, portanto, liderada pelos Estados Unidos de forma hegemónica, e onde a Rússia seja sempre um par inferior, podemos colocar assim. E, portanto, esta ideia da multipolaridade é importante para
reposicionar a Rússia nas próprias decisões principais no sistema internacional. Sempre deu à Organização das Nações Unidas e, em particular, ao Conselho de Segurança, onde é membro permanente, um papel muito importante, em particular nas questões de segurança internacional, e aqui está sempre presente a narrativa de devemos diminuir o lugar e o papel da NATO e as questões fundamentais de segurança internacional devem ser tratadas no contexto do Conselho de Segurança das Nações Unidas. É também parte desta formulação, e aqui começamos a entrar em temas que vão ser recorrentemente usados nas justificações várias que a Rússia vai fazendo em relação a esta postura mais agressiva e que tem a ver com o papel fundamental que o espaço pós-soviético ocupa nas políticas russas e, portanto, a ideia de que se trata de uma esfera de influência na qual a Rússia pretende manter, de alguma forma, o seu poder e a sua influência, e também a ideia do Ruski Mir, que tem a ver com o mundo russo e, portanto, a ideia de proteção e defesa das minorias russas em territórios vários. E, portanto, esta ideia de que, e tornou-se isso muito claro na guerra na Geórgia em 2008, e este argumento foi retomado em 2014, quando se dá a anexação da Crimeia e se inicia a guerra no Donbass, e novamente está na ordem do dia, de que claramente eram situações em que as minorias russas estavam os seus direitos fundamentais, as suas liberdades estavam a ser ostracizadas e, portanto, era necessária a intervenção no sentido de defender os direitos destas minorias. E, portanto, quando nós pensamos na justificação, em particular em 2014, para esta intervenção mais agressiva e mais militarizada da Rússia, temos claramente como primeira linha de justificação a defesa das populações russas oprimidas na Ucrânia, não é? E no leste da Ucrânia. E, portanto, estas têm sido linhas que têm estado presentes na narrativa russa desde muito cedo. O que foi sendo alterado, 2008 dá umas primeiras indicações, mas eu acho que o ponto de viragem está em 2014, é esta postura mais agressiva e mais militarizada, também com cunho nacionalista mais claro da própria política externa russa. E, portanto, esta já era uma política revisionista, no sentido de que queria uma revisão daquilo que era o espaço soviético. Exatamente, e do próprio sistema internacional, da própria segurança europeia, onde se recolocaria de uma forma diferenciada, mas tornou-se agora um revisionismo militarizado que visa alcançar estes fins por todos os meios, incluindo o uso da força militar, não é? e esta agressão. Isto tem uma contradição em termos muito clara para mim. A Rússia, ao longo do tempo, foi se afirmando, em particular no contexto do Conselho de Segurança das Nações Unidas, como uma potência soberanista. Aliás, alinhou muitas vezes com a China nas decisões aí tomadas. Isto significa basicamente que apoiava a integridade territorial dos Estados, ou seja, a soberania dos Estados e a questão da não interferência nos assuntos internos dos Estados. E, portanto, a Rússia manteve sempre esta postura como muito clara ao longo dos anos e, na realidade, 2008, mas se quisermos voltar a 2014 em particular e à Ucrânia, temos claramente uma alteração desta leitura e, portanto, aquilo a que assistimos na Ucrânia em 2014 é uma violação do regime de fronteiras na Europa com esta incursão na Ucrânia, a anexação da Crimeia, em que há uma violação claríssima do direito internacional e do próprio direito ucraniano e da soberania ucraniana. Toda esta linha é reforçada internamente por um curso que vai ser gradualmente de maior fechamento e de maior repressão,
quer ao nível das elites políticas, quer ao nível da opinião pública. E, portanto, temos uma opinião pública claramente oprimida, as liberdades de expressão, de representação, estão evidentemente muito tolhidas nesta fase. Pensemos, por exemplo, no jornalismo na Rússia e a forma como há aqui dinâmicas de manipulação e dinâmicas de instrutórias e dirigistas em termos da afirmação daquilo do que é propaganda e que pode ser emitido e daquilo que não pode ser efetivamente veiculado. E, portanto, a própria oposição tem estado completamente oprimida. Aquelas primeiras demonstrações contrárias à guerra na Ucrânia que assistimos logo no início, ali em fevereiro e março na Rússia, foram de facto demonstrações de coragem de uma parte da população russa que claramente é contra esta guerra e esta política de Vladimir Putin, mas a repressão é de tal ordem que acaba por limitar muito esta capacidade. Se a Flávia me perguntar, mas parece viável uma revolução interna, um pouco como as revoluções coloridas no espaço pós-soviético, que procuram a alteração do regime? Parece viável? Eu tenho muitas dúvidas no sentido de que o regime de Putin está muito blindado em termos daquilo que é o apoio das forças militares e de segurança. Ou seja, acaba por não haver espaço para haver dinâmicas desse género. Não invalidando que há, obviamente, leituras internas que são claramente contrárias a esta guerra e quando Putin anuncia a mobilização parcial para a guerra, que no início ele tinha absolutamente, dizia que absolutamente isso não iria acontecer e no momento em que acontece, já com alguns desaires na própria mobilização militar e no curso da guerra, esta mobilização é recebida com muita apreensão na Rússia e, portanto, várias pessoas nessa altura saem da Rússia de um dia para o outro pelo seu receio de virem a ser mobilizadas e pelo facto de não concordarem com esta política e com esta visão do regime de Vladimir Putin. E, portanto, há aqui uma conciliação, se quisermos, não é, das dinâmicas internas e desta leitura e evolução da política externa que nos ajudam a perceber aquilo que vão ser as justificativas, no fundo, para este conflito. Neste momento em que nos encontramos, quase com um ano de guerra na Ucrânia, o que é que faz sentido para si sublinhar sobre este conflito? Estamos quase, de facto, a um ano, desde o 24 de fevereiro de 2022. Eu gosto sempre de sublinhar, a guerra começou em 2014 e sofre uma escalada militar claríssima com a invasão de 24 de fevereiro. Este último ano tem sido um ano muito difícil para todas as partes, tem sido muito difícil para a Ucrânia por razões evidentes, em termos militares, materiais, mas em particular em termos humanos, e tem também sido muito difícil para o próprio regime de Vladimir Putin, dados os planos sucessivamente revistos daquilo que são os objetivos para esta guerra e claramente quase um ano após o início da guerra, Vladimir Putin não tem facilidade em reclamar uma vitória em nenhuma frente. E, portanto, estamos numa situação muito difícil, de grande desgaste das partes, de custos humanos e materiais imensos em toda a área de conflito, mas também mais alargada a toda a Europa e a todo o mundo, como a Flávia dizia na sua introdução, porque as consequências desta guerra, em termos da inflação, das questões da energia, das questões do abastecimento de cereais e elementos básicos à sobrevivência de uma grande quantidade da população em diferentes contextos, está muito presente. E, portanto, eu não vejo com grande otimismo o curso em que estamos. Parece-me que há pouco espaço político para o diálogo e que estamos
num cenário de prolongamento da guerra, portanto é uma guerra de desgaste que se prevê se possa prolongar no tempo. À luz dos estudos para a paz, como é que nós podemos pensar aos dias que correm não só uma possível paz, um cenário de paz para a Ucrânia, mas também uma futura relação entre a União Europeia e a Rússia num cenário de pós-guerra? Os estudos para a paz, já agora aproveito e faço aqui um apontamento um pouco mais pessoal e profissional. Na Faculdade de Economia e no Centro de Estudos Sociais temos um grupo alargado, e o Grupo de Relações Internacionais trabalha muito na ótica dos estudos para a paz, e basicamente o pressuposto de base é que temos falado e discutido muito a guerra e temos falado e discutido menos sobre a paz e potenciais caminhos. Como eu dizia há pouco, não estou extremamente otimista em relação à paz e a conseguirmos um cessar-fogo imediato, mas há linhas e há apontamentos que devem ser feitos nesta matéria. E, portanto, uma primeira nota vai no sentido de que há esforços já, no quadro das Nações Unidas, por exemplo, de preparação para um cenário em que um cessar-fogo seja possível e o processo negocial diplomático se inicie, para pensarmos na forma como poderemos melhor, através do envio de uma missão de manutenção da paz, de apoio à paz, que possa monitorizar o cessar-fogo e apoiar as partes no terreno. E isso é importante, nós começarmos a pensar e a desenhar caminhos num sentido já a pensar na paz. Também é interessante não esquecermos que, apesar de todas as dificuldades e dos grandes obstáculos que encontramos neste momento, tem havido um grande esforço em termos de apoio humanitário e de diminuição do sofrimento das populações, e isto é muito importante num contexto de guerra como aquele em que estamos a viver. E a par disto encontramos exemplos muito claros, por exemplo, na negociação dos corredores humanitários em Mariupol, que foi muito difícil, mas a intervenção, por exemplo, das Nações Unidas neste contexto foi muito importante, tal como foi importante na negociação dos corredores seguros para o transporte dos cereais. E, portanto, tem havido aqui alguns exemplos que mostram que há caminhos de compromisso e caminhos que possam abrir algumas linhas de compromisso que possam ajudar num futuro processo negocial. E assuntos também mais do foro político-militar, como a negociação de trocas de prisioneiros, não deve também ser esquecida em termos de nos ajudar a pensar diferentes caminhos que possam vir a abrir o quadro político. Neste momento não há de facto espaço negocial. Houve algumas propostas que foram postas em cima da mesa e houve um caminho diplomático que começou a ser trilhado logo em fevereiro, março, ainda em abril, mas que rapidamente se verificou a posição da Ucrânia, que inicialmente até apontava para disponibilidade para assumir um estatuto de neutralidade permanente, por exemplo, que a Rússia exigia, para, por exemplo, no contexto de uma convenção que surge em Istambul, sob os auspícios do governo da Turquia, a ideia de que poderíamos negociar ou conversar sobre o Estatuto da Crimeia num prazo de até 15 anos, portanto dar aqui alguma margem para esse espaço, que a Rússia não precisava eventualmente de imediatamente retirar do Donbass, mas que obviamente essa teria que ser uma questão em cima da mesa. Portanto, havia aqui alguma postura de alguma flexibilidade por parte da Ucrânia, mas logo então a Rússia tornou muito claro que a Crimeia não estava, nem estaria em cima da mesa das negociações, que o processo territorial de anexação e reconhecimento destas 4 regiões no leste da Ucrânia
também não é negociável e, portanto, são regiões à luz do Kremlin, parte integrante do território da Federação Russa, apesar de não legitimamente reconhecidas pelas partes. E, portanto, a partir deste momento, o processo negocial foi basicamente perdendo o fogo e tornou-se muito claro de ambas as partes que há aqui áreas que não são passíveis de concessão. Aquilo que eu entendo que faz parte de um processo negocial de paz é que a paz não pode ser imposta, tem que ser uma paz negociada e não pode ser uma paz parcial, tem que ser uma paz inclusiva. E neste momento não temos ainda reunidas as condições políticas e diplomáticas para podermos ter uma paz efetivamente construtiva e que as partes possam reunir à volta da mesa numa lógica de princípios de base, mas que não sejam imediatamente princípios não negociáveis, porque esse processo vai falhar e, portanto, vai tornar, enfim, ainda mais frustrante todo o processo que possamos pensar em termos da paz. Naturalmente terá que haver concessões de ambas as partes, mas estamos ainda longe daquilo que possa ser um processo de paz minimamente justo, minimamente inclusivo para esta questão da Ucrânia. Obrigada, professora Raquel Freire. Terminamos com esta análise, infelizmente menos otimista do que a maior parte de nós, ou todos nós, atrevo-me a dizer, enquanto europeus, gostaríamos de um possível desfecho em cenário de paz para a Ucrânia. Obrigada por esta participação nesta entrevista. Muito obrigada pelo desafio e pela conversa.